Oi, friends! Apareci aqui no canal de novo, meio do nada, mas é porque eu quero postar os 2 livros que ainda faltam aqui no canal e que vão cair na UFPR de 2022. Então, hoje eu vou falar sobre O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é o Diário de uma Favelada. Então, eu vou fazer esse vídeo de um jeito meio diferente que eu fiz os outros. Eu vou contando mais ou menos as coisas que acontecem e fatos sobre a história e vou fazer alguns intervalos em que eu leio o livro com as próprias palavras da autora. É importante, a princípio, que a gente tenha um contexto de quem foi Carolina e como que esse livro acabou sendo publicado. A Carolina, ela mal teve instrução, ela estudou por 2 anos, ela não teve acesso a isso por causa da pobreza e ela aprendeu a escrever escrevendo, né? Então, tipo, ela teve o básico do ensino e ela começou a escrever nos cadernos que ela catava. Então, ela era uma catadora de papel, era a forma que ela encontrou de sustentar os filhos dela. Ela morava na favela do Canindé, que nem eu citei antes. E ela vai achando esses cadernos e escrevendo diários, contando como que é o dia a dia na favela. Ela escreve isso, assim, sem nenhuma romantização, porque é vida real, sabe? Então, já tinha sido escritos alguns livros sobre a favela, só que ela é a primeira pessoa que escreve isso num relato biográfico. Então, ela conta a história que ela passou e a família dela passou. Então, eu vou falar sobre alguns aspectos que aparecem no livro. O principal deles é a fome. O livro inteiro a gente lê sobre fome. Praticamente todos os capítulos falam sobre a rotina extremamente difícil que ela tinha, que ela acordava tipo 5 da manhã para conseguir água, para ir buscar água. Ela tinha que catar papel o dia inteiro sem saber se ela ia ter alguma refeição naquele dia. Então ela fala da dificuldade de viver num Brasil de 1950 em que não tinha o básico. A pior coisa desse livro pra mim, e é o que machuca diretamente quando eu li esse livro, eu passei o livro inteiro chorando, foi que essa realidade não mudou. Isso já faz 70 anos e ainda tem milhões de pessoas passando fome no Brasil. E eu, inclusive, anotei o dado que eu pesquisei de 2022, sendo que já passaram 72 anos. A gente não resolveu o problema ainda. Hoje em dia tem mais de 17 milhões de famílias, 17 milhões de pessoas vivendo em favelas, isso é 8% da população, de acordo com o Instituto Locomotiva, e mais de 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, esse livro tem mais de 70 anos, só que ele é extremamente atual e talvez até intensificado em cenário de pandemia. O Diário de uma Favelada é uma história de uma mulher preta, pobre, mãe de 3 filhos, numa favela e em um cenário de muita violência e de muita miséria. É muito interessante a forma como ela mostra a favela como ela realmente é, sem romantização, porque muitas vezes a gente escuta por aí, assim, de algumas opiniões meio senso comum, meio nada confiáveis, que as pessoas pobres são mais solidárias, são mais próximas, mas ela mostra que não, que na favela não existe solidariedade. Ela fala inclusive com essas palavras. Ela conta sobre, tipo, toda a violência que ela enfrenta. Então, tipo, ela tem 3 filhos. O João José, eu vou conferir, um segundo. João José, José Carlos e Vera Eunice. E ela conta que já aconteceu de um menino de 9 anos tá bêbado e vir bater nos filhos dela. Então, ela vive com confusão o tempo todo. Ela fala sobre mulheres que apanham dos maridos e às vezes há um espetáculo de violência na favela em que uma pessoa sai da casa. Ela conta de um caso de uma mulher que saiu da casa nua e o cara ia bater nela e as crianças vendo aquilo. É uma situação assim terrível. E ela conta isso, tipo, diariamente. Tipo, é bizarra a rotina da família. Tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. Vi o fiscal circulando e falando. Fui ver do que se tratava. Estava procurando o senhor Tibúrcio. Ele faz barracão para vender. Ele pede esmola na rua direita. Ele não precisa e não reside na favela. Ele já construiu 7 barracões e vendeu. Tibúrcio tem o físico defeituoso e a alma também. Esse caso específico do Tibúrcio, ela fala um pouco melhor ali naquele dia, que ele meio que se aproveita da pobreza das pessoas pra conseguir tirar dinheiro. Ele não tem o mínimo de empatia pelas pessoas que estão naquela situação. Entrando mais a fundo na questão da fome, ela fala muito sobre a cor da fome.
Para ela, a fome é amarela. Ela fala, inclusive, que a tontura da fome ela é diferente da tontura da bebida. E ela tem uma frase específica para isso, que inclusive eu já vi no Instagram e em alguns lugares, que meio que ficou uma frase conhecida, que é: a tontura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível só ter ar dentro do estômago. E isso acontece com muita frequência no livro, então eu fui marcando o livro, sabe? A maioria desses papeizinhos são algumas dessas falas que ela tem sobre a fome, sobre a dificuldade que ela passa para conseguir sustentar os filhos dela. Pra mim, uma das piores cenas do filme, doida, se fosse, né? Se fosse só um filme, do livro, tá na página 40, se você tem o livro e quiser ler também, que é uma história muito pesada, que talvez foi uma das que mais mexeu comigo na história, que ela conta a história de um menino que dá a entender que ele é bem novinho, que ele é criança, e ele cata lixo pra comer. E aí ele encontra um pedaço de carne no lixo, e ele oferece pra Carolina. E a Carolina ela aceita um pedaço, mas ela não come porque ela vê que tem alguma coisa errada. E daí eu vou ler esse trecho. Deu-me uns pedaços, para não magoá-lo, aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne. Pra comer pão duro ruído pelo rato, era melhor. Era melhor, eu acrescentei, não tá escrito. Ele me disse que não, que há 2 dias que não comia. Acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não pôde deixar a carne assar. Esquentou e comeu. Para não presenciar esse quadro, saí pensando, faz de conta que eu não presenciei essa cena. Isso não pode ser real num país tão fértil quanto o meu. Revoltei-me contra o serviço social, que diz ter sido criado para reajustar os desajustados, mas não toma conhecimento da existência infausta dos marginais. Tá, daí ela fala que no outro dia encontraram o pretinho morto. Os dedos dos seus pés abriram. O espaço era de 20 centímetros. Ele aumentou-se como se fosse borracha. Não trazia documentos, foi sepultado como um Zé Ninguém. Ninguém procurou saber seu nome. Marginal não tem nome. Agora entrando um pouco na questão de relacionamentos amorosos da Carolina. Ela decidiu que na vida dela ela não quer casar. Ela fala várias vezes sobre isso ao longo do livro. Ela tem 2 relacionamentos, que é com o Manuel e com o Raimundo, mas ela não aceita casar com eles. Ela vê muita violência entre maridos com suas esposas na favela. Então ela fala que não faz sentido ela ficar com alguém que bebe, que vai bater nela e que não vai ajudar em nada na família. Ela prefere ser mãe sozinha. Nesses contextos de violência, a Carolina tinha o costume de chamar a polícia, então por causa disso ela era chamada de intrometida pela vizinhança, porque muitas vezes ela denunciava o que estava acontecendo e as pessoas envolvidas eram punidas. Então, eu acho importante também falar sobre o quanto a Carolina ela é muito consciente politicamente e o quanto ela reflete sobre questões sociais. Então, apesar de ela não ter tido muito ensino, não ter tido acesso à educação, ela fala muito sobre o governo atual e ela é muito informada, ela lê os jornais e ela fala muito sobre a diferença entre o discurso dos políticos e a verdade, o que eles realmente faziam. Então ela fala que em tempo de eleição eles iam na favela, comiam a comida deles, se aproximavam deles, mas depois que eram eleitos, eles não faziam nada para melhorar a situação. Quanto à política, tem alguns trechos que eu quero destacar. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Quando o político diz nos seus discursos que está do lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que, abordando esse grave problema, ele vence nas urnas. Depois, divorcia-se do povo. Olha o povo com olhos semicerrados, com um orgulho que fere a nossa sensibilidade. Quanto à política, ela chega até a falar do Juscelino Kubitschek, que ela vê nos jornais de todas as obras de infraestrutura que estão acontecendo, mas enquanto isso, o povo continua abandonado no quarto de despejo, que seria a favela. Esse título está relacionado a uma metáfora que ela faz, que a cidade é como se fosse a sala de receber visitas, enquanto na favela eles
meio que jogam todos os desajustados ou tudo que eles não querem que seja visto, e as pessoas ficam lá passando dificuldade, morrendo da fome, convivendo diariamente nessa rotina extremamente difícil, e que isso está relacionado também com racismo. É incrível o quanto ela tem consciência de raça. Ela fala em alguns momentos que ela tem orgulho de ser preta, o que é muito incrível naquela época, considerando que a maior parte das pessoas que estavam na favela até hoje são negras. E ela, mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, ela admira a si mesma. Ela fala, inclusive, era 9 da noite quando comemos. E assim, no dia 3 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Eu adoro minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu acho até o cabelo do negro mais educado do que o do branco, porque o cabelo do preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo do branco é só dar um movimento na cabeça que ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnação, eu quero sempre voltar preta. Então, gente, pra encerrar, eu quero ler mais alguns trechos que eu sublinhei e que me chamaram a atenção sobre a Carolina. Essa é uma das frases mais difíceis de ler, que eu senti pelo menos. A Vera Eunice falou assim, mamãe, vende eu pra Dona Julita, porque lá sempre tem comida. Eu sempre, tipo, quando eu li, eu relacionei muito com uma música do Nat Roots, que o nome é Deixa o Menino Jogar. E fala, num trecho fala, enquanto a criança tá morrendo de fome no colo da mãe, sabe? E os pais não têm condição de comprar comida, e isso é, tipo, inaceitável, é o que ela falou. Eu moro em um país tão fértil, como é que esse tipo de coisa acontece? Como é que a gente não tem o básico, o alimento? Comecei a sentir fome, e quem está com fome não dorme. Quando Jesus disse para as mulheres de Jerusalém, não chores por mim, chorai por vós. Suas palavras profetizavam o governo do Senhor Juscelino. Penado de agruras para o povo brasileiro. Penado que o pobre há de comer o que encontrar no lixo ou então dormir com fome. Você já viu um cão quando quer segurar a cauda com a boca e fica rodando sem pegá-lo? É igual ao governo do Juscelino. Sempre ouvi dizer que o rico não tem tranquilidade de espírito, mas o pobre também não tem, porque luta para arranjar dinheiro para comer. Isso me lembra muito aquela frase que é muito, assim, do senso comum, que é aquilo que eu tinha falado antes, de que as pessoas pobres são mais solidárias, que as pessoas ricas que são infelizes, porque o dinheiro não traz felicidade, esse tipo de coisa. Mas a gente tá falando aqui de uma pessoa que não tinha o que comer, de uma pessoa que catava papel diariamente para conseguir manter os filhos vivos. E mesmo assim ela conseguia escrever tudo que ela escreveu, diversos diários, e ela incentivou os filhos dela a estudarem o tempo todo. Então é uma realidade muito, muito única que o livro faz com que a gente consiga sentir mais empatia pelo que está acontecendo e a gente não vê que está acontecendo. É como se o livro abrisse os olhos para um mundo completamente fora do que muitos de nós privilegiados não vemos. No final da edição que eu tenho, eu acho que é a mais popular, né? Ela dá uma entrevista. E ela fala assim, eu era revoltada, não acreditava em ninguém, odiava os políticos e os patrões, porque meu sonho era escrever, e pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Então, por fim, eu quero concluir esse vídeo falando que eu entendo as pessoas que vêm buscar um resumo da obra, mas eu realmente indico esse livro. Eu li ele há muito tempo, antes mesmo da UFPR lançar aquela lista, porque ele é um livro importantíssimo para a literatura nacional. A Carolina, ela fez algo incrível, ela era um gênio, sabe? Se ela tivesse tido mais educação, mais acesso, mais oportunidades, eu tenho certeza que ela ia ser uma das, sei lá, talvez a maior escritora que esse país já teve. E eu acho muito importante que a gente leia para entender um pouco mais sobre o nosso país e sobre o que muitas pessoas passam diariamente.
Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que tenha ajudado vocês a ter um pouco mais de noção sobre a obra, que ajude vocês na hora do vestibular. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like e mandem para os amigos de vocês que também vão fazer o UFPR. Um beijo, tchau!